Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Quem foi este grande santo? O Papa São Leão Magno viveu numa época conturbada, onde ele teve que combater várias heresias. A Igreja, como você sabe, no século IV começou a poder cultuar a Deus livremente. O imperador Constantino deu a paz para a Igreja. No entanto, esta paz, que agora a Igreja já não era mais perseguida externamente, significou uma série de atritos internos. Por que isto? Porque durante o tempo das perseguições, a Igreja, que manteve a fé dos apóstolos, não tinha a oportunidade de se organizar internamente no mundo inteiro, porque havia sempre heresias, pessoas que se desviavam da fé dos apóstolos. No século IV, a Igreja teve que esclarecer a sua fé trinitária, ou seja, que nós cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas realmente distintas. Agora, no século V, século em que viveu o nosso grande São Leão Magno, a Igreja precisava esclarecer a sua fé no Cristo. Quem era este homem, Jesus Cristo? Então, a Igreja teve que enfrentar duas grandes heresias. A heresia de Nestório, que queria separar o Cristo de Deus. Por quê? Porque uma coisa é Deus, outra coisa é o homem, coisas realmente separadas. E uma heresia oposta, a heresia do monofisismo, que unia tanto, né, o homem e Deus, que as duas realidades estavam misturadas. São Leão Magno, como um homem de grande fé apostólica, se dedicou a combater esses dois extremos. E então ele escreveu uma famosa carta, já como Papa, a um outro santo, São Flaviano, que era patriarca de Constantinopla, onde ele estabelecia claramente a fé da Igreja. Ou seja, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa da Trindade. Ele é unus ex trinitate, não é? Portanto, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem. E ao se fazer homem, ele não perdeu o que ele tinha, mas ele assumiu o que não tinha, a nossa humanidade. Assim ficou claro, Jesus é uma só pessoa, divina, com duas naturezas, humana e divina. Por que isso é tão importante? Isso é importante por quê? Porque nós precisamos entender que para que haja salvação, Deus e o homem precisam estar unidos, mas não podem se unir tanto a ponto de que a humanidade desapareça, porque senão não tem salvação nenhuma. É assim que nós vemos os hereges ou os panteístas de outras religiões pensarem a salvação de uma forma completamente estranha. Né? Eles acham que nós somos uma espécie de uma gotinha que vai se dissolver no oceano divino. Nada disso. Nós continuaremos humanos, mas unidos a Deus de forma extraordinária. Foi esse o ensinamento de São Leão Magno. Ele teve que enfrentar os hereges, mas não somente isso. Enfrentou também os adversários externos da Igreja, como os bárbaros. São Leão Magno ficou famoso pelo seu confronto com Átila, o Huno, ou seja, um bárbaro que era chamado de flagelo de Deus, que queria invadir a cidade de Roma. Ele, já velhinho, foi e enfrentou este bárbaro e assim salvou a cidade. Que São Leão Magno, lá do céu, interceda por nós, interceda pela nossa fé, ele como grande doutor da Igreja, para que nós nos mantenhamos firmes, né, na fé ortodoxa, na fé católica, verdadeira, sem heresias. E assim como ele enfrentou os grandes bárbaros da sua época, nos ensine a enfrentar nós, o bárbaro que está dentro de nós, que quer se desviar da fé verdadeira. E assim possamos servir a Deus como Ele serviu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.